religiosidade. Então, o nosso estudo está baseado no livro do Hermínio de Miranda, As Marcas do Cristo, que é esse livrinho aqui. A gente também, para a gente conseguir trazer um resumão sobre todo o assunto, a obra também Paulo e Estevão, que é de suma importância para a gente conhecer melhor a vida de Paulo. Na verdade, Saulo, né, que se tornou Paulo. E também um pouco sobre o cristianismo primitivo, que está no livro Inácio de Antioquia, que é do Geraldinho Lemos. Então, assim, os três juntos são primordiais para que a gente entenda o movimento do cristianismo primitivo, que é a base do Evangelho do Cristo. Portanto, quando a gente fala sobre Paulo, a gente tem que ter uma noção sobre quem foi Saulo. Saulo, ele nasceu em Tarso, na região da Cilícia, que hoje é região ali da Turquia, pertencem alguns lugares falam que é o Irã, mas muitas das pesquisas falam que é Turquia, tá? E o que acontece? Paulo de Tarso nasceu no ano 5 depois de Cristo. Aos 30 anos de idade, ele estava no 35 anos depois de Cristo. Por que essas datas são importantes? Para a gente entender que Paulo de Tarso ele não teve contato com Jesus. Então ele cresceu na cultura, na cidade dele chamada Tarso, onde a cultura era zoroastra. E olha que interessante o que fala sobre a cultura zoroastra naquela região. Olha como que a espiritualidade trabalha conosco de acordo com as tarefas e missões que a gente vem predestinado a seguir e que a gente não se dá conta. Olha só que maravilha. Olha o que a cultura zoroastra diz. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Influência no monoteísmo de religiões como judaísmo, cristianismo e islamismo. Ou seja, naquela época já se pregava o monoteísmo, que a gente sabe que está no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. E ainda fala que a religião prega a batalha cósmica entre as forças do bem, o Senhor da sabedoria e as do mal, onde o homem deve escolher um lado através de suas ações. Tem alguma coisa diferente do que a gente escuta no Espiritismo de hoje? Não. Ele fala que o livre-arbítrio é responsável por suas escolhas e ações. O código moral é baseado em bons pensamentos, boas palavras e ações. E o dia do julgamento final e salvação, onde o bem prevalecerá e todos poderão alcançar o paraíso. Então, olha a cultura e a religiosidade aonde Paulo nasceu. E Paulo, os seus pais eram hebreus. E aí a gente vai pesquisar sobre a origem dos pais da tribo de Benjamim. Então, por que quando a gente está fazendo vários estudos, a gente fala que Paulo de Tarso era poliglota, né? Ele tinha acesso a grandes lugares ao redor de Jerusalém. Por quê? Porque Paulo, ele nasceu hebreu e ele recebe cidadania romana. Por quê? Porque naquela época, quem recebia cidadania romana, ou nascia de romanos, ou fazia um serviço para o império, ou era serviço militar. E o pai de Paulo, ele acabou servindo militarmente para as guerras civis junto com os romanos. Então, ele recebe cidadania romana por eles terem contribuído com o Império Romano nas guerras civis. Então, ele recebe essa cidadania romana. E por que muita gente fala que ele sabia o grego? Porque a cidade onde ele morava era uma cidade onde havia muitas escolas. E ali havia uma parte daquele pessoal que falava um dialeto grego. Então, ele tinha facilidade com outras línguas. Então, a gente observa que naquela época, toda a cultura já se baseava o quê?
no que a gente hoje fala no espiritismo, que é tornar-se um homem de bem. Então ali era o mesmo princípio. Então ele foi criado dessa forma. E o pai dele era tecelão. E ele vinha de uma família rica, ele não era uma pessoa pobre. Então aos 30 anos de idade ele vai estudar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele tem como professor Gamaliel. E a gente sabe que no cristianismo primitivo, Gamaliel ele é de suma importância na época do Cristo. E quando a gente vai descobrir quem é Gamaliel, Gamaliel é filho de Hilel. Hilel foi um sacerdote muito importante, na qual, dentro da sua capacidade, ele conseguiu trazer algumas leis que falavam de assuntos importantíssimos. Olha o que Hilel ele trouxe. Ele viveu no ano 70 anos de Cristo até 10 anos depois de Cristo. E ele era, todo mundo chama de rabi. Rabi normalmente é mestre. Então, quem eram os mestres da época? Os sacerdotes. E é importante a gente levar em consideração que ele foi responsável, que ele estabeleceu 3 princípios para a vida humana. Olha só, um sacerdote colocar uma lei que trazia 3 aspectos básicos para a vida humana, que era o amor ao próximo, a paz e o conhecimento das leis. Porque naquela época era a lei mosaica que imperava. E importante disso tudo é que, quando perguntaram para ele por que ele havia feito aquela lei, eles responderam uma simples frase: o que é odioso para você, não faça com os outros. E de onde que a gente lembra disso? No Evangelho do Cristo. Então a gente tem que lembrar dessas miudezas para a gente entender como que funcionava a política da época. E na época que Paulo nasceu, como é que vivia a região ali? Olha o que acontecia. Ali estava ocorrendo a ocupação romana na Judéia, que trazia os tributos para Roma. Os conflitos internos dos judaicos, que eram as divisões entre os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os zelotes eram considerados terroristas para a época. Mas por quê? Porque eles não estavam de acordo com as leis de Roma. Então, eles estavam lutando pela sua independência. Aí que começa a perseguição religiosa inicial, que é o início da perseguição dos que seguiam Jesus. É quando Paulo de Tarso já está estudando em Jerusalém e se tornando um rabi. E o que acontece? Paulo de Tarso, tem uma frase dele no livro, esse do Hermínio de Miranda, que ele fala que ele queria se tornar um grande rabi porque ele queria que dobrar os joelhos dos gregos e romanos ante a lei de Moisés. Olha para você ver como é que ele era categórico, como é que ele enfrentava a lei, mesmo ele tendo todo o conhecimento da lei mosaica, ele esquece tudo que ele viveu na infância e a cultura e religiosidade que ele tinha na sua infância. Olha para você ver como que nós somos ao longo da nossa trajetória como no processo reencarnatório nosso. E naquele tempo, onde tudo acontece, um belo dia, Paulo é convidado para uma festa. E ali naquela festa, ele conhece uma moça chamada Abigail. Aqui eu estou cortando bastante, porque senão não dá tempo da gente falar bastante coisa. Né? Quem quiser saber sobre Abigail, está no Paulo e Estevão, no livro Paulo e Estevão. É só estudar. Ali ele se apaixona por essa jovem e ele se torna noivo dela. E no meio dessa história da convivência com a Abigail, ele sabe da história dela, que ela procurava um irmão que havia sumido. E ele tenta ajudá-la a encontrar esse irmão. Só que, ao mesmo tempo, a casa do caminho, onde viviam os discípulos, na verdade os apóstolos, que eram 12 até então, eles continuam fazendo o seu trabalho e um belo dia, Paulo é convidado por Silas, um companheiro,
a visitar essa casa do caminho para ver como que estava a situação dos cristãos. E chega ali, ele se depara com Estevão, fazendo uma pregação maravilhosa. E ali ele fica nervoso, muito irritado, e ele fala coisas absurdas a Estevão. E Estevão se mantém na calma, e aquilo irrita cada vez mais, que ele não sabia como uma pessoa podia transmitir tanta calma perante aquela situação toda. E aí, o mais engraçado é que o autor do livro ele fala assim, ele poderia fazer o que quisesse com Estevão. Podia bater, podia puni-lo, mas uma coisa ele jamais poderia tirar dele, que é o amor pelo Cristo. Então, ele poderia fazer o que quisesse, fazer ele sofrer bastante. Nessa trajetória, ele toma uma ira muito grande por Estevão, e ele começa a perseguir o Estevão. Por quê? Porque ele queria alguma coisa que o incriminasse perante as leis de Roma para que ele fosse condenado. E isso era muito importante para ele ter um papel fundamental contra os cristãos. Por quê? Porque aí ele teria o ponto inicial da sua carreira como rabi. Então olha como que esse homem ele foi alimentado por um ódio, por uma raiva de uma pessoa que ele não conhecia, e uma pessoa que não estava fazendo mal a ninguém. Ele estava apenas o quê? Falando sobre o evangelho do Cristo. Mais nada. Mas aquilo tomou ele por completo. Então, ele faz de tudo para acabar com Estevão, e ele consegue armar um esquema para conseguir prendê-lo. Estevão fica 2 meses preso, até ele ser condenado, que foi ao apedrejamento. Então, eles armam pessoas que estavam nos lugares, que viram o que aconteceram, que foram testemunhas sobre algo que não existia, mas que ajudaram, e ele consegue condenar Estevão. E ele convida essa namorada dele, né, a noiva, para assistir, porque naquela época isso era considerado um espetáculo. Ele convida essa namorada para assistir esse espetáculo. E ela tenta, tanto ela quanto Gamaliel já conhecia as histórias do Cristo. Então ele já estudava os relatos dos apóstolos, as escrituras. Então, os evangelhos Então ele já tinha um conhecimento sobre Jesus. Então ele tenta de qualquer jeito impedir que Estevão fosse condenado, tanto ele quanto Abigail, mas ele não escuta e dá mais força àquilo que ele desejava. Então no dia do espetáculo, eles colocam Estevão amarrado num poste e começam a apedrejá-lo. No meio do apedrejamento, chega Abigail. E o mais importante disso tudo é que eles não apedrejaram a cabeça. Por quê? Porque queria que ele sofresse vagarosamente e a morte dele fosse lenta. Portanto, eles pouparam a cabeça de Estevão. Então, quando ela chega para o espetáculo, ela vê o que estava acontecendo e ela depara com Estevão. Estevão era o irmão dela que havia desaparecido. Então, ela grita, meu irmão. E aí, ela tira ele, ela desamarra ele, e ele fica um bom tempo com ela, conversando até que ele desencarna. E nessa conversa, ele planta a semente do Cristo nela. Aí que começa as coisas a mudarem. Naquele instante, Paulo, ele fica de uma forma perplexa, que ele não tem reação nenhuma. E ele, a partir daquele momento ali, ele fica 8 meses sem ver Abigail. E Abigail sai dali e vai viver em outro lugar. Então, quando ele resolve procurar ela para pedir perdão, ele queria reatar, que ela era o amor da vida dele, o que acontece? Quando ele chega ao encontro, ele não consegue falar nada do que ele queria. E eles se olham, conversam, mas ele não consegue botar para fora o remorso, aquilo tudo que ele tinha feito. Aí ele
volta para Jerusalém. Aí passa mais um tempo, ele resolve voltar a visitá-la e tentar reatar o namoro dela. Quando ele chega lá, ele vê que ela está muito doente. Por quê? Porque ela caiu em profunda depressão com o que aconteceu com o irmão. E nesse meio todo aí, haviam pessoas que vinham o quê? Alimentando a alma dela com as palavras, com o aprendizado do Cristo. E quem era a pessoa que mais conversou com ela sobre o cristianismo? Ananias. Na região que ela estava, ele era considerado sapateiro. São poucos lugares que tem essa referência dele, tá? Então tem um livro que chama Evangelho de Emmanuel, que está lá falando que ele era um sapateiro. A gente quase não escuta falar sobre a profissão dele, mas que ele trazia como discípulo do cristianismo. Ele não era apóstolo, mas ele era discípulo. Porque os apóstolos vinham fazendo o papel do Cristo, tentando o quê? Divulgar o Evangelho do Cristo. Porque o papel mais importante era a divulgação do Evangelho. Então, quando ele chega lá, ele descobre que um tal de Ananias estava alimentando a mente da noiva dele com as ideias do Cristo, que ele entrou numa ira. E o autor coloca que ele é um iracundo, ou seja, ele estava com ódio mortal desse cidadão. E ele sai dali desnorteado, porque ele não conseguia convencer Abigail de outras ideias. Paulo volta, nesse meio tempo, foi questão de 1 a 2 dias, eles mandam chamar Paulo de volta porque Abigail já estava no leito de morte. E ela tem uma conversa muito bonita com o irmão dela, ela vê o irmão dela, e ele fala que o melhor dela é que ela partisse, porque se ela continuasse na terra, ela poderia prejudicar toda a tarefa que o Cristo havia preparado para Paulo. Então, ela olha para o irmão e ela, no final daquele dia, ela desencarna. E é aí que vem toda a trajetória de Paulo com a mediunidade. Que é a parte que a gente vai introduzir para a gente entender por que eu trouxe Paulo em mediunidade. E muitos vão falar assim, mediunidade todo mundo tem. Mas a mediunidade de Paulo tem um significado à parte. E que a gente tem que fazer essa mediunidade prevalecer nas casas espíritas. E o que às vezes acontece? Nós estamos desvirtuando do caminho do Cristo. Então, é considerado apóstolos quem teve a visão do Cristo. Os demais são considerados discípulos. E que a gente vai trabalhar à medida que o cristianismo ele for sendo divulgado e os apóstolos saem. É como se eu fosse um apóstolo, convidava 2 discípulos a partirem comigo, chegavam na cidade, a gente falava sobre o Evangelho, dali a gente implantava a igreja ali e começava o quê? Os trabalhadores a surgirem. Então os mais velhos preparavam os mais novos. É o que acontece na casa espírita. Quem é mais experiente vai trabalhar os que estão chegando. Por quê? Porque nós não somos eternos. Nós temos que preparar a pessoa para assumir o nosso lugar. E isso é uma característica que o Espiritismo tem, mas que partiu de Paulo. Então, quando a gente fala sobre a mediunidade de Paulo, a passagem no livro, ela fala que quando Abigail morre e ele fica muito nervoso, ele pede autorização aos romanos para que ele possa andar na vizinhança à busca de Ananias, que era o quê? Era um cristão. Então ele sai para capturar Ananias, porque ele estava com ódio mortal de ter, no leito de morte, feita a ideia de Abigail sobre o Cristo. Então, quando ela morre, ela já está convencida sobre o Cristo. Então, para ela não tem. E ela fala, Estevão fala muitas coisas boas para Abigail sobre o Cristo ali na hora da partida.
É muito bonito quando eles estão juntos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Olha só. Ó, Paulo não aguenta conter o pranto e Abigail viu que seu fim chegara. Estevão lhe aparecera, inundando o quarto de luz. Disse que Deus abençoava suas esperanças de ventura, mas que naquele mesmo dia seria levada à vida espiritual. Disse que Jesus amava Saulo e nele depositava grandes esperanças. Então Abigail compreende que se ficasse na terra, poderia prejudicar a missão que Jesus destinava a seu amado. Gesiel, que é Estevão, ainda revelara que juntos no mundo espiritual ajudariam a Saulo. Olha que bonito. Seguindo seus passos, contudo Abigail partiu logo após a conversa com Estevão. Então, toda a tarefa de Paulo durante o cristianismo, ele é inspirado através da mediunidade de inspiração, que é a mediunidade mais simples que todos nós temos, para que ele pudesse divulgar o Evangelho do Cristo. Só que nós vamos entender que para aquela pessoa ela divulgar o Evangelho, ela tinha que dar o seu testemunho, tinha que passar pela experiência. E é o que nós vamos falar sobre isso agora, que começa na estrada de Damasco. Começa falando assim: a visão esplendorosa na estrada de Damasco é a explosão mediúnica de Paulo. É ali que eclode a mediunidade. Não sabemos se antes da visão sublime, outros fenômenos mediúnicos ocorreram em Saulo, mas é bastante provável. E aí ele fala assim: é bem possível que, valendo-se dos seus recursos mediúnicos latentes, ou seja, ocultos e desprotegidos, leva-nos a suspeitar nele influência negativa espiritual. Por isso, a perseguição às criaturas seguidoras do Cristo, a perseguição aos apóstolos. Antes da mediunidade eclodir, todos nós temos um tempo da mediunidade eclodir, cada um é uma faixa etária. Só que nós trazemos o quê? Alguns sinais antes. E sempre os sinais antes é muita irritabilidade, a gente vai ter sintomas de doença que às vezes não existe. E o que aqui no livro eles relatam? Eles relatam que ele tinha o quê? Uma sede de vingar a noiva e o quê? Na perseguição dos apóstolos. Por que essa sede? Porque os espíritos que ficavam ao redor dele, eles só tinham uma vida materialista, eles não tinham uma vida espiritual. Igual os cristãos tinham. Eles seguiam as leis mosaicas, mas eles viviam o quê? Eles viviam a letra, mas eles não traduziam a letras em sentimento, ou seja, não trabalhavam a mente com aquelas leis. É assim que tem que ser assim, eles não sabiam por quê, mas agiam de acordo com a lei. Então, nesse primeiro instante, ele tinha o quê? Espíritos ao redor dele que tinham o quê? Potencial vibratório baixo, que era sede de vingança, de perseguição. Então ali ele tinha o quê? Influenciações espirituais. É o que está relatando. Como nós todos temos, ele não vai ser diferente de nós. E a gente vê que ele é um espírito comum, igual nós somos. E por que Jesus falava que ele era o vaso escolhido? Quando a gente vai produzir um vaso de barro, a gente tem toda a trajetória até ele se tornar um vaso. Então, a gente precisa ser o quê? Trabalhado, lapidado. Paciência. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, tudo começou o quê? A fluir de acordo a partir dessa explosão dele, que é a visão quando ele vê Jesus. E a gente sabe que uma das frases mais importantes nessa hora é que ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que há uma conversa de Jesus com Saulo nesse momento que ele está caído sobre a terra. E ele fala assim para Jesus, Jesus fala assim para Paulo: inconveniência de adiar a tarefa, recalcitrando contra o aguilhão.
Ou ele fala, o que Jesus quer dizer? Não desobedece o que lhe foi designado. Por quê? Que desígnio é esse? Nós todos, quando vamos nascer, tem um planejamento reencarnatório para nós. E ali ele teve o planejamento dele. E o planejamento dele era trabalhar o Evangelho do Cristo mais para os gentios. Ou seja, os judeus já conheciam. Então ele tinha que levar as outras regiões. Por isso que ele era poliglota, não era à toa. Então, onde que está essa passagem que ele tem certeza que tudo que foi preparado veio do plano espiritual? Está lá em Gálatas, que ele fala assim: mas quando aquele que me separou desde o seio de minha mãe e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim a seu Filho, para que eu anunciasse aos gentios, fui sem pedir conselho, nem a carne, nem o sangue. Então aqui, essa pregação que ele teria que fazer para os gentios, o seu aprendizado, ele dizia, olha, não vem dos homens, isso vem do mundo espiritual. E é através... E como que ele iria trabalhar isso? Foi-lhe dada a mediunidade de inspiração. Quando nós estamos estudando, a gente, principalmente os pesquisadores estão tentando revelar, estão tentando solucionar um problema para vacina, um remédio bom para a gente ser curado, em tudo na nossa vida a gente é inspirado. Mas para que a gente tenha boas inspirações, a gente tem que ter o quê? Pensamento bom. Para que os espíritos de falange do bem nos ajude. Então, quando a gente é muito materialista, a gente não reza, a gente não faz o bem a quem quer que seja, que é o mínimo que a gente tem que fazer, e que é isso que vale, a gente só pensa em nós mesmos, o que acontece? Nós nos afastamos de Deus. Então, como é que a gente quer que o Espírito bom nos acompanhe? Então, aqui ele fala que ele recebe a mediunidade de inspiração. Essa mediunidade de inspiração, ele vai levar ao longo da carreira. Por quê? Porque ele traz essa tarefa com os gentios. E essa tarefa com os gentios não é só o trabalho com os gentios. Através desse trabalho, ele iria conseguir modular toda a estrutura do Evangelho do Cristo. Que hoje está no Livro dos Médiuns, no capítulo 30, que é o regulamento da casa espírita. Olha, a profundeza da missão que ele tinha. Ele precisou de trabalhar primeiro consigo mesmo, porque ele já tinha feito muito mal e ele precisava melhorar esse íntimo dele, que é a autoiluminação. Era o primeiro passo que ele tinha que trabalhar. E nesse processo de autoiluminação, toda vez que ele sentia que ele não ia dar conta do recado, ele entrava em oração e muitas das vezes Jesus pessoalmente vinha falar com ele. E ele sabia que as suas tarefas eram gigantescas e ele sabia ao mesmo tempo que durante o caminho ele poderia não dar conta do recado. Mas no momento todo, Jesus sempre esteve ao lado dele, dizendo que para que ele não desistisse. Então, quando a gente está falando sobre a mediunidade de Paulo, a gente tem que entender o seguinte: um ponto principal. O que é a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade orgânica, ou seja, ela é inerente ao nosso corpo físico. Nós viemos com a mediunidade. Então eu posso vir com a mediunidade de psicofonia, outro pode vir com a de psicografia. Cada um traz a sua faculdade mediúnica. E a sua faculdade mediúnica, à medida que ela for eclodindo e à medida que a pessoa ela vai se disciplinando, essa mediunidade ela vai se melhorando. Não é que ela vai se tornar melhor do que as outras. Não, a gente vai refinando, porque a gente vai diminuindo o nosso elo de ligação com a vida material e a gente vai assumindo o lado espiritual. Então, se eu tenho capacidade de ouvir, o que pode acontecer? Eu posso ter uma clara audiência, melhorar ainda a minha forma de captar o som.
A mesma coisa a vidência. Ah, eu só vejo vulto. Ah, mas eu estou começando a ver mais o rosto. Ah, hoje eu já vejo tudo. Por quê? Porque a minha processo de autoiluminação, da minha transformação, o meu dever está sendo feito. Eu estou cumprindo as minhas obrigações perante as leis divinas. Então eles vão o quê? Fazendo com que essa mediunidade ela fique melhor. Tá? Então é o que fala lá no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz fala o seguinte: quanto menos denso o elo de ligação entre os implementos físicos e espirituais, mais ampla as possibilidades de clarividência. Prevalece norma para todas as modalidades mediúnicas. Então ele traz através de uma faculdade falando que todas as outras podem melhorar. Por isso que quando Saulo ele vai passar pela estrada de Damasco, vai ao encontro do Cristo, depois ele é curado por Ananias, que era quem ele estaria perseguindo, e precisa de Jesus também conversar com Ananias, para que Ananias entenda que Ananias não queria fazer a cura. Então ele passa a enxergar 3 dias depois. Nesse processo, ele tem uma conversa muito séria com Gamaliel, e Gamaliel fala: olha, agora aqui você não é bem-vindo. Então você precisa sair de Jerusalém e procurar um local onde você possa o quê? Apaziguar suas ideias. Então ele passa 3 anos no deserto, só que Gamaliel dá para ele o quê? Escritura para ele ler. Então ele vai para o deserto com o quê? Com material para ele estudar. E ali ele convive com pessoas que o acolheram, a qual ele prejudicou. Quando ele descobre, à medida que o tempo vai passando, ele começa a entender que fulano, ciclano e beltrano foram vítimas das perseguições dele. Como que ele fica nesse... Então ele precisava de se encontrar. Ele leva anos para contar quem ele era. Quem ele era. Leva anos. E aí olha o que acontece. Quando ele fica esses 3 anos, e ele faz o retrocesso voltando a Jerusalém, passando por onde Estevão foi apedrejado, aquela situação toda, o que acontece? Ali, numa bela noite, ele fica meio perturbado com aquilo tudo. Porque ele não sabia como que ele ia ser um apóstolo depois de tanta coisa errada. E aí ele dorme e ele tem um encontro com Abigail e Estevão. Então, quando ele vê os dois, ele ajoelha. O remorso bateu, né? De tanta coisa que ele fez. Aí, olha que bonito que acontece. Ele dobra os joelhos em pranto. Estevão pede para levantar. E a Abigail pergunta: por que chora? Estaria desalentado quando a tarefa apenas começava? Ou seja, a tarefa só está começando. Por que você está chorando? Você nem começou o trabalho. Quantas vezes? Tanto. Você vai chorar. Aí o autor ele fala assim: a conversa foi longa e decisiva. Abigail diz a Saulo: Saulo, não te tornes a recalcitrar o orgulhão. Ou seja, você agora no meio do processo, você não vai deixar de trabalhar. Né? Olha o que você se comprometeu com a espiritualidade quando você reencarnou. Aí ela fala assim: esvazia-te os pensamentos do mundo. Ou seja, tira todo esse pensamento, esses turbilhões que você está pensando. Limpa a sua mente. Depois de esgotar a última gota do vinagre dos seus enganos terrenos, Jesus encherá o teu espírito de claridades imortais. Então aqui ele resume o seguinte: o mal que a gente fez já está feito. Não adianta eu querer apagar. Agora eu tenho que criar uma responsabilidade sobre aquilo e eu tenho que erguer minha cabeça e trabalhar para consertar. Fazer um novo caminho. Um novo caminho. A gente não tem como fazer um novo início, mas a gente tem que fazer um fim novo, né? Mudar as estratégias. Então é isso que ele fala. Então ela fala assim, ó: ama, trabalha, espera e perdoa. É isso que ela fala com ele. Então o que ele tinha? Tinha que aprender a amar as pessoas,
Ele tinha que aprender a perdoar, ele tinha que trabalhar e esperar. Por quê? Porque é no tempo de Deus que ele seria chamado a fazer o trabalho que ele foi convocado. Não é que na hora que ocorreu a explosão mediúnica, que ali se deu a explosão do trabalho do apostolado. Não, já vem do plano espiritual. Não é na hora que a mediunidade eclodiu. Então, o livro Consolador, aí fala assim, ó, Emmanuel diz, durante 3 anos, Saulo exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Então, Jesus só convoca ao testemunho, que era o quê? Para ele é o quê? É atestar a verdade que ele viveu com Cristo. Então, através daquela verdade, ele iria o quê? Divulgar o Evangelho do Cristo, porque ele viveu a experiência do Cristo. Então, naquela época, era muito comum quem vivesse a experiência saía divulgando o Evangelho. E nós, na Casa Espírita, o que nós estamos fazendo? Nós também estamos vivendo a experiência com Cristo. Nós precisamos o quê? A quem chegar perto da gente, a gente dá uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Esse que é o verdadeiro cristão. Em qualquer lugar que a gente se encontra, a gente está trabalhando mediunidade. Não é só na Casa Espírita, é em todo lugar. Então, mediunidade é trabalho constante. É na Casa Espírita, é fora da Casa Espírita, é 24 horas. Então, esse que é se tornar o homem de bem. Então, lá no livro Consolador, na pergunta 392, fala assim, ó, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela própria iluminação. Somente desse modo poderá habituar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, operando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, aqui deixa muito claro que ele precisava de aprender o Evangelho do Cristo a fundo. No entanto, quando ele está em Jerusalém, o que ele faz? Ele vai para a casa do caminho, conviver com os apóstolos, aprender tudo o que ele ainda não sabia. Depois desses 3 anos. Então, ele viveu só exemplificando o Evangelho do Cristo através do quê? Da transformação interna que ele fazia com ele. E que é uma mediunidade mais bonita que essa, que é o processo de transformação, e ele levar através dos erros dele, para que as outras pessoas pudessem não cometer as infrações e viver. Essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Então, o que acontecia à medida que Paulo trabalhava com essas pessoas? Depois de tanto aprendizado, quando realmente mesmo começou a missão dele divulgando o Evangelho do Cristo, quando ele foi chamado. A gente precisa lembrar que a mediunidade, ela se desenvolvia em todos os companheiros da Casa do Caminho, não era só ele. Cada um tinha um tipo de mediunidade. Tá? Então havia o intermédio entre o plano espiritual e os encarnados. E, com frequência, tanto nesse livro, As Marcas do Cristo, quanto em Paulo e Estevão, quando eles chegavam nas cidades e os apóstolos que tinham essa mediunidades mais ostensivas, que é da psicofonia, e eram incorporados pelos espíritos, e davam passes, e falavam sobre o Cristo, e traziam notícias dos amigos que já partiram. Por quê? Porque a igreja cristã, na época do cristianismo primitivo, ela era uma comunidade espírita cristã. Não havia cristianismo sem mediunidade. Então, a igreja mais importante, a célula do cristianismo primitivo, se deu em Antioquia, a cidade de Antioquia. Então, ali, eles se reuniam, falavam, faziam culto, só que havia comunicações mediúnicas, no caso da psicofonia, da psicografia, havia todas as só que a psicofonia, que a gente chama vulgarmente de incorporação, era para trazer conhecimento e consolo para essas pessoas. Então trazia consolo para os apóstolos, para eles não desistirem, que a tarefa estava sendo concluída. E trazia o quê? Conhecimento também do plano espiritual. Então quando a gente fala
fala que o Espiritismo não trouxe nada de novo, que não trouxe nada de novo, já existia lá atrás. Ele só o quê? Reavivou aquilo que foi morto. Então, sempre quando chegava alguém que era incorporado, as pessoas de fora falavam assim: vejo nele o Espírito Santo. E hoje a gente tem uma tradução errônea sobre o Espírito Santo. Então, Emmanuel fala o seguinte, está lá no livro Paulo e Estevão: Espírito Santo significa legião de espíritos santificados de luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Desde o primeiro tempo da humanidade. Ou seja, desde que a humanidade existe, a comunicabilidade com os espíritos existe. Então não há nada de novo no Espiritismo. Então, o que acontece? Quais são uns dos maiores feitos de Paulo durante a mediunidade? Foram vários. Eu vou citar alguns aqui. Em Pafos, Saulo ainda não era Paulo, e ele causa uma cegueira diante de Sérgio Paulo no Magno Bar Jesus. E pela prece, restituiu a visão após algumas horas. Então, olha o poder que Paulo tinha. Ele cegou e depois ele... Em Atos 16, versículo 6, Paulo teve uma visão. Um homem macedônio estava em pé e pede a ele: vai à Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, os rumos dos missionários eram mudados de acordo com as recomendações do plano espiritual. Então, por que isso acontecia na tarefa dele? Isso era até mesmo para desviar ele dos romanos. Por quê? Porque ainda não tinha terminado a missão dele, ele precisava desviar de onde que ele estava. Por quê? Ele era agora ele que estava sendo perseguido pelos romanos. Então ele precisava de sair. Então, as reuniões, os espíritos vinham e comunicavam a ele que ele precisava. Olha só, ele tem uma visão durante a noite, mostrando que ele precisava mudar o percurso. Outra, ele fala que certo dia ele estava na igreja deserta e ele ajoelha e pede socorro a Jesus. Ele já estava esgotado. Aí o que acontece? Envolto numa atmosfera de grande emoção e paz, ouve a voz doce do mestre dizendo: não temas, prossegue, ensinando a verdade, não te cales, porque estou contigo. O apóstolo chorava sem saber o que dizer. A voz prosseguiu dizendo que não se atormentasse ante as exigências do serviço. Era natural que não pudesse assistir a todas as pessoas pessoalmente. Ele queria estar em todos os lugares, mas não era possível. Por isso que ele tinha que deixar em cada ponto pessoas preparadas para o trabalho. Então, olha o que Jesus fala para ele: olha, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual de seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, para facilitar o trabalho, Jesus novamente pede colaboração de Estevão para ficar junto de Paulo, transmitindo os pensamentos e trabalho na evangelização. Puderam ampliar em benefício ao sofrimento dos necessitados do mundo. Uma das coisas que mais assim, Paulo ficou sentido é que ele trabalhava para os gentios, mas ele nunca conseguia falar para a classe alta. Toda vez que ele tentava falar, dava errado. Ele era apedrejado, ele era perseguido, sempre acontecia alguma coisa, porque falava que ele estava ficando louco, porque ele tinha conhecimento da lei. Então ele não conseguia. Então ele chora pedindo socorro a Jesus. E aí, a partir disso, Jesus coloca Estevão na cola dele 24 horas. Então, quando ele escreve as epístolas são escritas, ele é apenas o quê? Ele é apenas um mensageiro. Ele traz a mensagem, o instrumento. Porque é Paulo dita para ele, mas o que Jesus pediu que fosse ditado. Ou seja, não era nem de Paulo. Então ele fala assim, né? Estevão. Então ele fala assim, as epístolas escritas por Paulo representavam o pensamento do Cristo transmitido a Paulo através de Estevão.
Olha só. Mediunidade que recebemos. Porque o amor é a fase, a mediunidade é o amor é a base, a mediunidade é a ferramenta. A mediunidade é um veículo para a prática do amor e da caridade. Portanto, não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Por isso que ele termina, né, dizendo sobre isso. Porque ele sabia que ele era imperfeito. E ele permitiu que Jesus vivesse nele para que ele pudesse fazer o trabalho. Ele sabia dos seus erros, sabia dos seus compromissos. E ele sabia que no filme dele, Paulo, o apóstolo, ele fala que nós estaremos novamente juntos em novas estradas. Ele saberia que ele precisava de retornar para quitar esses débitos a quais ele havia prejudicado a muitas pessoas. Que aquilo ali era o início de tudo. Que ele ainda não era o homem perfeito, mas que ele já estava a caminho da perfeição. Ou seja, ele trabalhou muito para que ele pudesse. Ele resgatou muitas coisas durante a... Então ele fala, o que a gente precisa entender é que a mediunidade da época de Paulo é a mesma de hoje. A mediunidade se educa na disciplina, no recolhimento, nas renúncias e na oração. Era isso que eu queria falar. Apesar da luz, né, ter acabado aí. Então, o ponto principal da mediunidade de Paulo era trazer para a gente o que a gente precisa vivenciar hoje nas casas espíritas. E que a gente, no nosso grupo aqui dessa casa, que a gente possa cada vez mais se envolver com o cristianismo primitivo. E deixar as nossas desavenças de lado, porque isso sempre vai existir, que nós não somos perfeitos, cada um tem os seus problemas. Então, o que acontece muito é que cada um tem uma opinião e que a gente precisa o quê? Se tornar uma assembleia. E fazer valer o que a maioria está pedindo. Nunca sempre naquele que acha que tem que ser a opinião dele. Não ser personalista. Não ser personalista. Ali mesmo, né? Solidários seremos união. Separados uns dos porque outros. Porque às vezes a gente seremos esquece esse sentido. E a gente às vezes deixa se levar como Francisco de Assis fez. No finalzinho da sua vida, ele se apegou à tarefa que Jesus, que Deus fez com que ele fizesse. E ele fala para a irmã Clara, ele vira para ela e fala assim, quando eu partir daqui, eu não sei o que será do que eu deixar. Ela vira para ele, por que você está se apegando a isso? A tarefa é do Cristo, não é sua. A gente está aqui somente como o quê? O intermediário, para ajudar ele no trabalho. Então, tudo que a gente faz não é nosso. Porque a gente recebe muito mais inspiração do que a gente imagina. Os espíritos, eles estão ao nosso redor o tempo todo, eles mais nos influenciam do que a gente imagina. Ou seja, né, são eles que nos dirigem. Então, tudo que a gente está hoje aqui na Terra vivenciando, a gente tem que lembrar que toda a nossa tarefa tem alguém conosco nos auxiliando a executá-la da melhor forma possível. E que para que a gente sintonize com ele, façamos o bem a quem quer que seja. Nunca façam com os outros o que não gostaria que fizesse com vocês. Esse é um dos lemas principais de Hilel, lá no início. O crescimento do Paulo foi quando ele estava encarnado, então aquele crescimento espiritual dele, em vida, né? Todo o nosso crescimento é em vida, é reencarnatório. Então, mas aquele conseguiu, né? Ele conseguiu trabalhar numa etapa. Ele conseguiu assumir os erros e dar continuidade à vida dele. Ele sabia que ele teria que estar em alguma fase da existência dele, que se não fosse nessa existência, ele sabia que ele teria novas existências para cumprir. Então isso daí faz com que a gente o quê? Não desespere. A gente sabe que teremos, a vida não cessa. E que a gente, porque ele fala, quando ele leva a mão na água do mar, ele fala que ele não vive para aquele pouquinho de água que está na mão dele, como a maioria vive na terra. Mas ele vive para aquela imensidão de mar que era Deus. Então são as frases dele
que são muito marcantes durante a trajetória dele. A visão dele. Por quê? Porque ele tinha espíritos do bem que o guiavam, principalmente Estevão. Estevão tinha autoconhecimento através do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele sabia que veria o Messias. Então, ele já trazia um conhecimento que quando ele chega para a casa do caminho, o pessoal pergunta, ele viveu com Cristo? Porque ele nunca tinha conhecido Jesus. Mas ele sabia todos os ensinamentos do Cristo. Como? Através do profeta Isaías. Então isso está em Paulo e Estevão. Que a gente, tá? Era isso que eu queria trazer. Espero que eu tenha sido clara. É difícil.